Estudo 24. Dever-se-á por termo às provas do próximo? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. O objetivo desse estudo é nos instruirmos acerca de qual deve ser o nosso comportamento perante as provas do próximo, mostrando como e por que é necessário trabalhar para amenizá-las. Essa mensagem do item 27 foi ditada por Bernardin, espírito protetor, em Bordeaux, no ano de 1863. Então começa com uma pergunta: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Dissemos e repetimos frequentemente que estais sobre esta terra de expiação para rematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores, o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Alguns pensam que desde o momento que está sobre a terra para expiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos: tu não irás mais longe? Sabeis se sua providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto? Não digas, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido: é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha o seu curso. Mas dizei o contrário: vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado, como prova também, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos sempre, pois, em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas é só Deus que pode detê-la ou prolongá-la segundo julgue necessário. Não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que tal é sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor
e de caridade. Então, como eu já adiantei, essa mensagem foi ditada pelo espírito Bernardin, espírito protetor Bordeaux, no ano de 1863. Vamos então procurar entender essa mensagem. Sendo a Terra um mundo de expiações e provas, o sofrimento é uma necessidade enquanto não nos ajustarmos ao Evangelho, que é a lei da vida. Contudo, não é só o sofrimento que redime. Jesus nos ensinou que o amor regenera a criatura ante seus erros do passado. A par da lei segundo a qual nada fica impune perante Deus, existe outra lei, a lei do amor, que preside, assessora e viabiliza o cumprimento da primeira. Algumas pessoas acham que, sendo o sofrimento o corretivo do erro do passado, nós estaríamos impedindo aquele que sofre de saldar os seus débitos quando nos propomos a aliviar suas dores. Mas isso não é verdade, porquanto a nossa ajuda não impedirá que se cumpram as provas daquele que sofre. Ao contrário, além de permitir que ele as cumpra com sucesso, nós também estaremos nos elevando pela prática do amor ao próximo. A dor é uma lei de equilíbrio e educação, mas nem por isso devemos pensar que os sofredores não devem ser socorridos. A lei maior da caridade nos obriga a ajudar os que sofrem. Quem disse isso foi o irmão Saulo, no livro Na Era do Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier e por Herculano Pires. Continuando. Se ajudamos um criminoso, estaremos alimentando a sua má índole? É claro que não, né? O nosso gesto de caridade poderá ser o início de sua recuperação. Muitos criminosos do passado são hoje, pelo mecanismo corretivo da reencarnação, benfeitores da humanidade. O criminoso é a criatura que se encontra temporariamente afastada do caminho do bem e que necessita, não de esquecimento, mas da compreensão e auxílio de todos nós. O que faz alimentar nas pessoas o pensamento de que as provas das criaturas devem seguir seu curso e que nada se pode fazer para amenizá-las é o desconhecimento da causa e finalidade do sofrimento e a insensibilidade das pessoas perante as dores do próximo, decorrente da ausência do amor em seus corações. Quando o nosso comportamento perante o próximo é embasado no amor, não há lugar para ponderações acerca da causa e duração do seu sofrimento, e uma só ideia nos anima, a de auxiliá-lo. A nossa ajuda não poderá mudar o curso das provas do próximo, pois que as mesmas devem seguir o curso traçado por Deus. Isso, porém, não impede que as amenizemos através da nossa assistência e dedicação. Ademais, é bem possível que aquelas provas cheguem mais rapidamente ao seu termo em razão da nossa ajuda. É verdade que a dor extingue o mal e o pranto lava as trevas, mas a indiferença ante a dor e o pranto do próximo é também um mal que pode e deve ser extinguido pela caridade. Uma pergunta: por que Deus permite que algumas criaturas sejam instrumento de tortura para outras? A justiça de Deus dispensa a nossa participação como justiceiros. No entanto, nosso Pai, respeitando o nosso livre-arbítrio, aproveita-se das nossas iniquidades para acelerar o nosso progresso. Nunca, porém, permite Ele que pessoa alguma sofra injustamente e agressor nenhum fique impune. Os danos e sofrimentos que infligimos ao nosso próximo permitem-lhe o resgate de suas faltas e aceleram-lhe o progresso. Mas nem por isso Deus está conivente com o que erra, cujas faltas igualmente não ficarão impunes. Qual deve ser, em resumo, o nosso comportamento perante as provas do próximo? Devemos utilizar
todos os meios ao nosso alcance para suavizar-lhe o sofrimento, conscientes de que provavelmente aquele sofredor é alguém que Deus confiou à nossa proteção, a fim de exercitarmos a caridade, colocando para isso o recurso em nossas mãos. Socorrendo os que sofrem, estamos tecendo no tear de nosso destino os fios da sensatez e da bondade que nos preparam uma túnica de luz para o futuro. Chegamos então à conclusão que a indiferença ante a dor do próximo é um mal que pode e deve ser extinto pela caridade. Procurar amenizar as dores do próximo é dever de toda criatura. Quando buscamos aliviar as provas do próximo, estamos também aliviando as nossas e trabalhando para o nosso progresso. Que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e que possamos entender a caridade como Jesus a entendia, sendo benevolente para com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias e perdoando as ofensas. Que assim seja.